O estrondo dos pratos se espatifando contra o chão ecoou pela lanchonete do seu Agenor como um disparo no silêncio da manhã. Eram exatamente 10h30 de uma terça-feira rotineira em Porto Sereno, quando 5 adolescentes decidiram transformar aquele espaço simples em palco de uma covardia que ninguém esqueceria. Clara Mendes, 17 anos, só queria tomar seu café da manhã em paz. A cadeira de rodas não definia quem ela era. Clara era uma estudante brilhante, dedicada ao curso de medicina na Universidade Estadual de Porto Sereno, sonhando em se tornar neurocirurgiã. Mas naquele instante, com o rosto corado pela vergonha e as lágrimas descendo sem controle, ela se sentia reduzida ao nada. "Olha só, a coitadinha derrubou tudo", gritou um dos rapazes, arrancando gargalhadas cruéis dos amigos. O que eles não sabiam era que do outro lado da cidade, um homem com mais de 30 anos de carreira militar estava prestes a receber a ligação que mudaria o rumo daquela manhã. Coronel Álvaro Monteiro, conhecido por sua disciplina rígida e por um senso de justiça inabalável, não fazia ideia de que sua filha adotiva estava vivendo o pior momento de sua vida a poucos quilômetros dali. O celular vibrou. "Ah, pai!" A voz trêmula de Clara parecia se quebrar a cada sílaba. "Eu preciso de você." Foram 15 minutos que pareceram uma eternidade. Em breve, a vida daqueles garotos viraria de cabeça para baixo. O que começou como uma brincadeira de mau gosto se transformaria em uma lição que marcaria todos para sempre. Esta é a história de como um ato de crueldade despertou a fúria de quem jurou proteger os indefesos. Antes de continuar, comenta aí, de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Quero ver até onde essa mensagem vai chegar. A lanchonete do seu Agenor sempre foi o refúgio preferido de Clara entre as aulas puxadas da faculdade. Localizada em uma esquina movimentada do bairro Santa Aurora, o lugar era famoso pelo pão doce feito na hora e pelo sorriso acolhedor da proprietária. Dona Zuleide. Naquela terça-feira de março, Clara havia chegado mais cedo. Uma prova difícil de anatomia a esperava no período da tarde, e ela queria revisar suas anotações enquanto aproveitava seu café com leite e pão na chapa. Posicionou a cadeira de rodas perto da janela, observando o movimento da rua enquanto mergulhava nos livros. Apesar da juventude, carregava consigo uma maturidade que poucos da sua idade conheciam. Órfã desde os 8 anos, havia sido adotada pelo Coronel Álvaro e sua esposa Helena, após perder os pais biológicos em um acidente de carro, que também deixou sequelas permanentes em suas pernas. Mas isso nunca foi barreira. Pelo contrário, alimentava ainda mais sua determinação de provar que era capaz de tudo. O ambiente seguia tranquilo até que 5 adolescentes entraram fazendo barulho excessivo. O líder do grupo, Henrique Valença, era filho de um empresário poderoso da cidade. Aos 18 anos, já tinha histórico de confusões com a polícia, vandalismo, desacato, pequenas agressões, sempre protegido pela influência do pai. Seus companheiros Caio, Arthur, Vinícius e Renato, todos oriundos de famílias ricas do bairro Colinas Douradas, carregavam a mesma arrogância e sensação de impunidade. Estudavam em escolas particulares caras, andavam em carros importados, mas desconheciam completamente o valor do respeito. Sentaram-se na mesa ao lado de Clara. E foi ali que tudo começou. Os comentários maldosos começaram em voz alta, claramente direcionados a Clara. "Cara, que dó, né? Tão novinha e já assim", murmurou Henrique fazendo um gesto teatral com a mão. "Pois é, mano. Imagina ter que viver desse jeito", completou Caio, soltando uma risada sarcástica. Clara tentou ignorar. Apertou a caneta, forçando-se a se concentrar nos livros, mas sentia o rosto queimar entre a raiva e a vergonha. Do balcão, Dona Zuleide observava tudo. Com o semblante carregado, caminhou até a mesa dos garotos. "Meninos, vou pedir para falarem mais baixo.
Tem gente tentando estudar aqui. Relaxa, tia. A gente não tá incomodando ninguém, né? Respondeu Henrique, exibindo um sorriso cínico. O que parecia apenas provocações baratas, logo se transformou em algo mais sombrio. Percebendo que Clara se esforçava para ignorá-los, Henrique decidiu que era hora de se divertir de verdade. Ei, galera! Vamos dar uma ajudinha para nossa coleguinha aqui, disse ele, levantando-se da cadeira com um sorriso perverso. O coração de Clara disparou. Ela conhecia aquele olhar, aquele tom. Situações desconfortáveis já tinham atravessado sua vida antes, mas algo naquela cena parecia mais ameaçador. Henrique se aproximou com passos lentos e teatrais, seguido pelos amigos que riam antecipadamente da crueldade que sabiam que viria. Ele apoiou as duas mãos na mesa dela, invadindo por completo o espaço pessoal. Oi, lindinha. Posso te fazer uma pergunta? A voz carregava uma ironia venenosa. Clara respirou fundo, tentando manter a firmeza na voz. Por favor, me deixe em paz. Estou tentando estudar. Calma, calma. É só uma perguntinha inocente. Henrique fingiu preocupação, arqueando as sobrancelhas como um ator barato. E então lançou a crueldade que fez a lanchonete inteira silenciar. Você consegue sentir as pernas? Ou é tudo morto mesmo? O ar pareceu congelar. O barulho dos talheres cessou. Clientes pararam de comer, encarando a cena com incômodo, mas ninguém ousou se levantar. Dona Zuleide largou a bandeja que segurava, mas hesitou. A coragem não era suficiente para enfrentar 5 adolescentes arrogantes. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Engoliu em seco e murmurou: Isso não é da sua conta. Por favor, me deixe em paz. Henrique bateu palmas teatralmente, fingindo indignação. Não, não, não. A pergunta não foi respondida, galera. Os amigos riram alto, incentivando o espetáculo. Respondida? Debochou Henrique, voltando-se para os amigos. Galera, vocês ouviram a pergunta? As gargalhadas cruéis ecoaram como lâminas no peito de Clara. Caio, empolgado com a plateia, resolveu ir além. Henrique, para de enrolar, cara. Se quer saber se funciona, é só testar. E, sem aviso, desferiu um chute violento na cadeira de rodas dela. O impacto fez Clara perder o equilíbrio, quase tombando para o lado. Seu caderno de anotações, as canetas e o copo de café voaram, espalhando o líquido quente sobre suas roupas. Parem! Por favor, parem! Implorou ela, já com as lágrimas escorrendo livremente. Mas eles não pararam. Vinícius, o mais alto do grupo, se posicionou atrás dela e começou a empurrar a cadeira para frente e para trás, como se fosse um brinquedo. Frum, frum. Olha só, um carrinho. Desombou, arrancando risadas ainda mais altas dos outros. Não querendo ficar de fora, Arthur pegou o prato de pão na chapa de Clara e, com um movimento brusco, despejou tudo no chão. Ops, que desastrado eu sou, né? Disse com sarcasmo venenoso. Renato encerrou o espetáculo deplorável, pisoteando os restos da comida, espalhando migalhas e manteiga pela sola dos sapatos. Clara estava completamente destroçada. As roupas molhadas de café, o caderno arruinado, seus pertences espalhados. Mas nada doía mais que a humilhação. O peito arfava, tentando puxar ar em meio aos soluços. Com as mãos trêmulas de raiva e desespero, conseguiu alcançar o celular no bolso da jaqueta. Vocês vão pagar por isso, murmurou entre lágrimas, discando o único número que sabia de cor. Henrique ouviu e explodiu em gargalhadas. Ah, vai chamar a mamãezinha? Ou melhor, vai chamar a polícia? Relaxa, princesa. Meu pai conhece meio mundo nessa cidade. Nada vai acontecer com a gente. O celular chamou uma vez, 2. Alô? Respondeu uma voz firme. Pai. A voz de Clara saiu frágil, quase inaudível. Do outro lado da linha, no Comando Militar Central, o coronel Álvaro Monteiro imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Clara? O que aconteceu? Onde você está? Na lanchonete do seu Agenor. Santa Aurora, pai, eles... A frase se dissolveu em choro antes que ela conseguisse terminar. A ligação permaneceu ativa.
Do outro lado, Álvaro ouvia claramente as gargalhadas dos rapazes e os insultos desprezíveis que ecoavam ao fundo. "Desliga logo isso, princesa. Ninguém vai te ajudar mesmo", ironizou Henrique. Foram as últimas palavras que ele pronunciaria sem conhecer o verdadeiro significado de consequência. O coronel não disse mais nada. Guardou o celular no bolso. Fechou a pasta de relatórios que analisava e se levantou em silêncio. O Comando Militar Central, localizado na região de Vila Imperial, jamais havia presenciado o coronel Álvaro Monteiro sair do gabinete com tamanha frieza nos olhos. Aos 52 anos, com 3 décadas de carreira impecável, ele era conhecido pela rigidez, mas também pela proteção incondicional à família. Secretários e soldados se afastavam automaticamente à medida que ele marchava pelos corredores. Não era preciso uma palavra. Sua expressão era suficiente para deixar claro que algo grave estava prestes a acontecer. "Sargento Duarte", ordenou ao passar pela recepção. "Sim, senhor", respondeu o militar, posicionando-se rigidamente em sentido. "Prepare meu veículo oficial agora e convoque imediatamente os soldados Costa, Ribeiro e Almeida. Armamento básico, uniforme de operação. Nos encontraremos no estacionamento em 2 minutos. Senhor, posso perguntar o destino da operação?" Judou o militar. Os olhos do coronel Álvaro Monteiro se estreitaram. "Bairro Santa Aurora, lanchonete do seu Agenor", disse ele pausadamente, cada palavra carregada de firmeza. "Alguns jovens estão prestes a aprender o que significa respeito. Enquanto isso, dentro da lanchonete, a situação havia se tornado insustentável. Henrique e seus comparsas, intoxicados pela sensação de poder e impunidade, continuavam torturando Clara psicologicamente. Outros clientes já haviam abandonado suas mesas, alguns por constrangimento, outros por medo de se envolver. Finalmente, Dona Zuleide, 60 anos, que administrava a lanchonete há mais de 20 anos, encontrou coragem para intervir. "Meninos, já basta! Vocês estão sendo cruéis demais. Saiam da minha lanchonete agora ou vou chamar a polícia." Henrique se virou com um sorriso debochado. "A senhora ainda não entendeu, vovó? Meu pai é Fábio Valença, dono da construtora Valença em Filhos. Uma palavrinha dele e sua lanchonete vira estacionamento amanhã mesmo." A ameaça deixou Dona Zuleide sem reação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mistura de indignação e impotência. Percebendo o silêncio, Caio decidiu intensificar ainda mais a humilhação. "Gente, vamos tirar umas fotos com nossa nova amiguinha. Vai ser hilário postar no Instagram." Eles começaram a tirar selfies ao lado de Clara, que tentava se proteger, escondendo o rosto entre as mãos, completamente despedaçada. Os flashes piscavam incessantemente enquanto eles faziam poses exageradas e debochadas. "Leri vidadil riago, lediri coitadinha", completou Renato, rindo enquanto clicava. Foi nesse instante que um som diferente começou a ecoar pela rua Santa Clara. Não era o barulho comum do trânsito. Era mais imponente, carregado de autoridade. Através da vidraça da lanchonete, começaram a aparecer veículos oficiais do Exército. Primeiro uma motocicleta militar, depois outra, e por fim uma imponente viatura blindada preta, ostentando a insígnia dourada do Comando Militar Central. O ar dentro da lanchonete parecia congelar. As risadas cessaram e o olhar arrogante dos adolescentes encontrou algo que jamais poderiam subestimar. Os clientes restantes na lanchonete começaram a sussurrar, apontando discretamente para a janela. Henrique e seus comparsas, inicialmente curiosos, logo sentiram um desconforto crescente. "Cara, o que será que está acontecendo?" murmurou Arthur nervoso, olhando para os veículos que acabavam de estacionar em frente à lanchonete. As portas se abriram em sincronia. Primeiro, 3 soldados em uniforme de operação desceram, armados, cada um com postura militar impecável. Eles se posicionaram estrategicamente, um na entrada principal, outro na lateral, e o terceiro mantendo o perímetro de segurança. Então,
Da viatura blindada principal, desceu o coronel Álvaro Monteiro. Mesmo à distância, através do vidro, sua presença era intimidadora, uniforme impecável, medalhas reluzindo no peito e nos olhos uma frieza que fazia o sangue gelar. Ele avançou em direção à entrada da lanchonete com passos firmes e medidos. Cada passo ecoava no silêncio que tomara conta do ambiente. Gente, será que isso tem a ver com a gente? Murmurou Henrique, engolindo em seco. Relaxa, cara. Deve ser só alguma operação militar qualquer. Não tem nada a ver com a gente, tentou convencer Caio, forçando uma risada nervosa. Mas quando Álvaro atravessou a porta da lanchonete, seus olhos varreram o local até encontrarem Clara, ainda sentada na cadeira de rodas, roupas sujas de café, rosto inchado de tanto chorar e pertences espalhados pelo chão. A temperatura dentro do estabelecimento pareceu cair alguns graus. Papai! Sussurrou Clara, e pela primeira vez desde o início do tormento, um fraco sorriso surgiu em seus lábios. Henrique engoliu em seco. O silêncio na lanchonete era ensurdecedor. O coronel permaneceu alguns segundos na entrada, observando cada detalhe da cena. Os cadernos e canetas espalhados, as roupas manchadas, o rosto abatido de Clara e, principalmente, os 5 adolescentes que agora pareciam encolhidos nas cadeiras, incapazes de sustentar qualquer olhar. Sem pressa, Álvaro caminhou até a filha. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e, com uma gentileza quase desconcertante frente à sua aparência imponente, começou a secar as lágrimas do rosto dela com um lenço. Papai chegou, minha filha. Está tudo bem agora, disse Álvaro em voz baixa, mas suficientemente audível para que todos ouvissem. Henrique tentou se recompor, ainda apostando na arrogância que sempre o caracterizou. Potu. Olha, senhor, acho que houve um mal-entendido aqui. A gente só estava... A voz do coronel atravessou a lanchonete como um trovão. Henrique literalmente saltou da cadeira e os amigos recuaram instintivamente. Álvaro se levantou lentamente. Com 1,85 m de altura e postura impecável, sua presença imponente parecia preencher todo o espaço. Caminhou deliberadamente até a mesa dos garotos e apenas sua presença fez com que todos se encolhessem. Vocês têm ideia de quem estão desrespeitando? Perguntou com voz contida, mas carregada de uma autoridade que tornava o ar pesado. Caio tentou uma resposta trêmula. Senhor, nós somos estudantes. Não fizemos nada demais. Nada demais? O punho do coronel bateu na mesa, fazendo todos os pratos saltarem. Humilhar uma jovem em cadeira de rodas é nada demais? Vinícius começou a chorar, enquanto Arthur se encolheu atrás de Renato. Henrique, mesmo tremendo, ainda tentava manter alguma pose. Meu pai é Fábio Valença, senhor. Ele tem influência na cidade. Álvaro soltou um riso seco, sem qualquer traço de diversão. Garoto, eu conheço seu pai. Fábio Valença tem contratos pendentes com o Exército e enfrenta investigações fiscais. Quer que eu ligue agora e conte como o filho dele gosta de torturar jovens em situação de vulnerabilidade? Henrique empalideceu. Aquela informação não era pública e o impacto foi imediato. O coronel então se dirigiu a todos. Acham que são intocáveis? Que podem humilhar quem quiserem sem consequências. Fez uma pausa, deixando o silêncio esmagar o ambiente. Pois bem, chegou a hora de aprenderem sobre responsabilidade. Com um gesto firme da mão, os 3 soldados que aguardavam do lado de fora entraram, posicionando-se atrás de cada grupo de garotos. Sargento Almeida, ordenou Álvaro, quero os nomes completos, endereços, telefones dos pais e escolas onde estudam cada um desses jovens. Mas, senhor, isso é abuso de autoridade. E tentou protestar Caio. O coronel se virou e um olhar glacial atravessou o rapaz. Abuso de autoridade é o que vocês fizeram com minha filha. Eu estou apenas exercendo meu dever constitucional de proteger um cidadão em situação de vulnerabilidade. Enquanto os soldados anotavam as informações dos garotos, ainda apavorados, Álvaro voltou-se para Clara. Com cuidado, começou a recolher seus pertences espalhados pelo chão, organizando cada caderno, caneta e livro.
Dona Zuleide, que acompanhava a cena de perto, não conseguia acreditar no que via. Com a boca aberta, observava o desfecho daquela humilhação que parecia finalmente chegar ao fim. A senhora tem as câmeras de segurança funcionando? Perguntou Álvaro. Sim, senhor. Tudo foi gravado, respondeu Dona Zuleide, ainda atônita. Perfeito. Vou precisar de uma cópia. E também faça a conta de todos os danos causados por esses jovens, incluindo a reposição da refeição da minha filha e a limpeza necessária, continuou o coronel. Firme. Gabriel, agora completamente desesperado, começou a implorar. Senhor, por favor, a gente pode pagar pelos danos. A gente pode se desculpar. Não precisa envolver nossos pais. O coronel parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos do garoto. Agora vocês querem se desculpar, depois de terem ignorado os pedidos da minha filha. Quando ela implorou para pararem, vocês riram. Quando chorou, tiraram fotos. Quando uma senhora de 60 anos pediu que saíssem, vocês a ameaçaram. Ele se aproximou ainda mais de Gabriel. Garoto, vocês não fazem ideia do que significa consequência. Mas vão aprender. Vinícius não conseguiu mais se conter e desabou em choro convulsivo. Eu quero minha mãe. Eu quero ir para casa. Irão para casa, sim, disse o coronel friamente. Mas primeiro vão se ajoelhar e pedir desculpas à minha filha. Depois limparão toda essa bagunça que fizeram. E então aguardarão a visita que seus pais receberão ainda hoje. Pedro tentou uma última cartada. Nossos pais vão processar o senhor. O coronel sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso gelado. Seus pais podem tentar, mas eu tenho 30 anos de carreira militar impecável. Tenho gravações de segurança, testemunhas, e vocês cometeram crimes de injúria, difamação e constrangimento contra a pessoa com deficiência, enumerou Firme. Artigos 138, 139 e 88 do Código Penal, respectivamente. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelos soluços dos 5 garotos, que finalmente começavam a compreender a gravidade de suas ações. Uma semana depois do incidente na lanchonete do seu Agenor, Santa Aurora acordou com uma notícia que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp da cidade. O vídeo das câmeras de segurança havia vazado, mostrando toda a sequência da humilhação sofrida por Clara e a intervenção militar do pai. O coronel Álvaro Monteiro cumpriu sua palavra com precisão militar. No mesmo dia do incidente, visitou pessoalmente a casa de cada um dos 5 jovens, acompanhado de documentos oficiais e das evidências do crime cometido por seus filhos. A visita à mansão de Fábio Valença, no exclusivo bairro Belvedere, foi particularmente impactante. O empresário, conhecido por sua arrogância e influência política, foi confrontado não apenas com as gravações de seu filho humilhando Clara, mas também com uma pasta contendo informações detalhadas sobre suas irregularidades fiscais e contratos suspeitos. Fábio, disse o coronel Álvaro Monteiro, com frieza absoluta, seu filho cometeu crimes contra minha filha. Você pode escolher. Ele enfrenta as consequências pela via legal formal ou aceita minha proposta de reparação. A proposta era simples, porém humilhante. Gabriel e os outros 4 jovens teriam que prestar 200 horas de serviço comunitário em instituições para pessoas com deficiência, arcar com todas as despesas médicas e psicológicas de Clara e gravar um pedido público de desculpas que seria compartilhado nas redes sociais. Além disso, deveriam frequentar um curso intensivo sobre direitos das pessoas com deficiência, ministrado pelo próprio Exército. Vendo seus negócios ameaçados e a reputação da família em risco, Fábio não teve escolha se não aceitar. Os outros pais reagiram de maneira semelhante. A influência social que julgavam ter evaporou diante da autoridade militar e das evidências irrefutáveis dos crimes cometidos por seus filhos. O vídeo de desculpas, gravado em frente à lanchonete do seu Agenor,
Tornou-se viral em menos de 24 horas. Gabriel, Lucas, Pedro, Tiago e Mateus apareciam visivelmente constrangidos, pedindo perdão não apenas a Clara, mas a todas as pessoas com deficiência que pudessem ter sido ofendidas por suas ações. Eu quero pedir desculpas sinceras a Clara Silva, dizia Gabriel com voz trêmula, e reconhecer que nossas ações foram criminosas, cruéis e inaceitáveis. Não há justificativa para o que fizemos, e entendemos que as consequências foram além do constrangimento público. As repercussões foram imediatas. Universidades privadas cancelaram suas matrículas, e empresas familiares perderam contratos importantes. A vida social privilegiada que levavam desmoronou por completo. Durante o serviço comunitário no Centro de Reabilitação Lúcia Montoro, os 5 jovens conviveram diariamente com pessoas com deficiência. Inicialmente resistentes e constrangidos, gradualmente começaram a compreender a realidade que antes zombavam. Tago, o que mais havia chorado durante o confronto com o coronel, foi o primeiro a demonstrar mudança genuína. Desenvolveu amizade sincera com alguns pacientes e, meses depois, decidiu mudar seu curso universitário para fisioterapia. Pedro e Mateus, embora menos transformados, aprenderam a respeitar os outros e a não provocar humilhação. Lucas manteve-se distante, cumprindo o serviço comunitário apenas por obrigação, mas nunca mais foi visto publicamente ridicularizando alguém. Gabriel, o líder do grupo, passou pela transformação mais dramática. A queda de sua posição social privilegiada o forçou a enfrentar, pela primeira vez na vida, as consequências reais de seus atos, aprendendo que privilégios não isentam ninguém de responsabilidade. Durante o serviço no Centro de Reabilitação Lúcia Montoro, Gabriel conheceu Helena Duarte, uma jovem paratleta que havia perdido as pernas em um acidente de moto aos 16 anos. "Você acha que eu sinto pena de mim mesma?" perguntou ela certa tarde, depois de vencê-lo em uma partida de tênis de mesa adaptado. "Eu tenho uma vida plena, carreira, sonhos, relacionamentos. A única diferença entre nós é que eu uso cadeira de rodas e você usa sapatos." A frase ecoou na mente de Gabriel por semanas. Pela primeira vez, ele começou a questionar não apenas suas ações passadas, mas toda a estrutura de valores que seus pais haviam lhe ensinado. Enquanto isso, Clara floresceu de maneiras inesperadas. O apoio que recebeu após o vídeo se tornar viral foi avassalador. Centenas de mensagens de solidariedade chegaram de todo o país. Convites para palestras sobre inclusão começaram a surgir, e uma editora ofereceu um contrato para que ela escrevesse um livro contando sua experiência. Mais importante ainda, Clara descobriu uma força interior que não sabia possuir. O momento mais traumático de sua vida havia se transformado em catalisador para uma missão maior. "Pai", disse ela ao coronel Álvaro Monteiro durante o jantar em família, "eu quero me especializar em neurologia infantil, mas também quero trabalhar com crianças e jovens com deficiência que sofrem bullying." O coronel sorriu orgulhoso. "Minha filha, você transformou sua dor em propósito. Isso é o que pessoas verdadeiramente fortes fazem." 6 meses depois do incidente, Clara retornou à lanchonete do seu Agenor. Dona Zuleide a recebeu com um abraço caloroso e anunciou que havia criado um cantinho da inclusão, uma área adaptada para pessoas com deficiência, com rampa de acesso, mesas ajustáveis e um espaço acolhedor. "Aquele dia terrível se transformou em algo belo", disse Dona Zuleide. "Agora, minha lanchonete é um exemplo de como tratar todas as pessoas com dignidade." Enquanto Clara saboreava seu café com leite e pão na chapa, observou pela janela Gabriel passando na rua. Ele hesitou por um momento, mas entrou na lanchonete. "Oi, Clara", disse ele genuinamente constrangido. Posso falar com você um minuto?" Ela acenou para a cadeira à sua frente. "Eu sei que um pedido de desculpas não pode apagar o que eu fiz", começou Gabriel. "Mas eu queria que você soubesse que você mudou minha vida. Não apenas com as consequências, mas com sua força. Estou fazendo terapia, trabalhando para ser uma pessoa melhor.
E comecei a fazer trabalho voluntário por escolha própria, não por obrigação. Clara o observou atentamente. Via sinceridade em seus olhos, algo que não existia 6 meses antes. Gabriel, disse ela calmamente, todas as pessoas merecem uma segunda chance de se tornarem melhores. O que você fez foi terrível. Mas se você realmente mudou, então algo bom surgiu de toda essa dor. Ele assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado por me dar essa chance. Quando Gabriel saiu da lanchonete, Clara refletiu sobre a incrível jornada que havia vivido. O dia mais humilhante de sua vida havia se transformado no início de sua verdadeira missão. Mostrar ao mundo que deficiência não diminui o valor de uma pessoa e que a crueldade pode ser vencida com dignidade, coragem e amor. Seu pai sempre lhe ensinara que um verdadeiro militar protege aqueles que não podem se proteger. Cada conselho, cada exemplo de coragem e justiça moldaram Isabela Silva desde cedo, mas nada a preparou para o momento em que ela própria precisaria descobrir a própria forma de servir. Não seria com armas ou ordens, mas com sua voz, com sua presença, com sua coragem silenciosa. Defender outros que, assim como ela, enfrentavam diariamente o preconceito, a ignorância e a crueldade, tornou-se sua nova missão. A lembrança daquele dia na lanchonete do Mineiro permanecia vívida, não como um episódio de dor, mas como um ponto de virada. O barulho dos pratos espalhados, os risos cruéis e os olhares arrogantes daqueles 5 jovens ainda ecoavam em sua mente. Mas, acima de tudo, ela lembrava da transformação, de como a força do amor paterno e da justiça bem aplicada podia virar a maré de uma situação terrível. A humilhação que outrora a esmagara tornou-se combustível, e ela aprendeu que a verdadeira força não vinha apenas de músculos ou títulos, mas da capacidade de se levantar. Mesmo quando todos esperavam que você permanecesse no chão, a história da lanchonete não tardou a se tornar uma lenda local em Belo Horizonte. As pessoas contavam o episódio, não para relembrar a crueldade inicial, mas para destacar a transformação que ela gerou. Cada relato terminava com a mesma reflexão. Às vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que conseguem transformar sua dor em propósito e sua humilhação em força para ajudar os outros. Era uma lição de vida que ultrapassava os limites de qualquer bairro, ecoando pelas ruas da cidade e inspirando jovens e adultos a repensarem suas ações. 2 anos depois, Isabela Silva se formou em medicina com louvor pela Universidade Federal de Minas Gerais. A cerimônia de colação de grau foi emocionante. Ela entrou empurrando sua cadeira de rodas, mas ereta, orgulhosa, os olhos brilhando com determinação e uma sensação de missão cumprida. Logo após a formatura, foi aceita na residência de neurologia infantil do Hospital das Clínicas, onde poderia unir seu talento clínico à sua paixão por proteger e cuidar das crianças mais vulneráveis. Mas Isabela não parou por aí. Movida pelo desejo de transformar vidas, fundou o projeto Força Sem Limites, uma iniciativa que oferece apoio psicológico e orientação gratuita para pessoas com deficiência que sofrem bullying. O projeto rapidamente se tornou um ponto de referência na cidade, ajudando centenas de jovens e famílias a lidarem com situações de discriminação e violência emocional. Cada sessão de atendimento era marcada por empatia e cuidado. E Isabela, agora em posição de líder, transmitia uma mensagem clara. A deficiência não define uma pessoa. E a coragem vem de dentro. Enquanto isso, o coronel Roberto Silva se aposentou do Exército, encerrando 3 décadas de carreira exemplar. No entanto, seu senso de dever não diminuiu. Passou a atuar como consultor em projetos de inclusão social, auxiliando empresas, escolas e órgãos públicos a implementarem políticas de acessibilidade e combate à discriminação. Seu legado militar e moral continuava vivo, mas agora era aplicado em prol da sociedade civil,
Sempre inspirado pela filha que aprendera a transformar dor em propósito, Gabriel Andrade, o líder do grupo que outrora havia humilhado Isabela, também mudou radicalmente. Depois de meses de serviço comunitário, encontros de reflexão e acompanhamento psicológico, decidiu estudar psicologia. Hoje trabalha como terapeuta especializado em reabilitação de jovens agressores, utilizando sua própria experiência para prevenir a repetição de erros e ajudar adolescentes a compreenderem as consequências de seus atos. Cada sessão com Gabriel carrega a lembrança de seu passado e a determinação de criar mudanças reais, guiado pelo exemplo de Isabela e pelo impacto de sua própria transformação. A lanchonete do Mineiro também passou por uma revolução. O estabelecimento, antes apenas um ponto tradicional da cidade, tornou-se referência em inclusão e acessibilidade. Rampas de acesso foram instaladas, mesas adaptáveis criadas e um cantinho especial destinado a pessoas com mobilidade reduzida. O lugar ganhou prêmios por suas políticas de acolhimento e passou a ser frequentado não apenas por clientes regulares, mas também por escolas e grupos de voluntariado interessados em aprender boas práticas de convivência e respeito. Dona Maria, a proprietária, orgulhosamente dizia: "Agora minha lanchonete é um espaço de dignidade. Todos são bem-vindos, todos têm voz aqui." A história, que começou com um ato cruel de 5 adolescentes arrogantes, se transformou em um símbolo de esperança e transformação social. Tornou-se um exemplo do poder da justiça aplicada com sabedoria, não apenas punindo os culpados, mas educando-os, não apenas protegendo a vítima, mas empoderando-a. Pessoas de todo o Brasil passaram a compartilhar o episódio nas redes sociais, discutindo a importância da empatia, do respeito e da inclusão. A narrativa inspirava jovens a se tornarem aliados de causas sociais, mostrando que pequenas ações podem gerar mudanças gigantescas. Isabela, hoje, utiliza sua história como ferramenta educativa. Cada palestra, cada entrevista, cada participação em projetos sociais é marcada por uma mensagem clara. Não importa a adversidade, o que define uma pessoa é a maneira como ela reage à dor e à injustiça. Ela ensina que a coragem não se mede apenas por atos heróicos em momentos de perigo, mas também pela força silenciosa de quem levanta a voz contra o preconceito, mesmo quando é mais fácil permanecer em silêncio. Do outro lado, Gabriel Andrade se tornou exemplo de redenção. Seu trabalho com jovens que cometeram erros reflete não apenas arrependimento, mas também compreensão profunda do impacto de suas ações. Ele demonstra que mudanças genuínas são possíveis e que pessoas que erram podem, sim, reconstruir suas vidas de forma positiva, desde que tenham orientação, responsabilidade e oportunidade de refletir. A cidade de Belo Horizonte nunca mais olhou para a lanchonete do Mineiro da mesma forma. O episódio se tornou uma referência de como uma comunidade pode se unir para promover justiça e inclusão. Cada vez que alguém contava a história, as pessoas lembravam que, embora a dor e a crueldade existam, a empatia, a coragem e a ação correta podem transformar tudo. O relato de Isabela se espalhou por escolas, universidades e organizações sociais, servindo como inspiração para líderes comunitários, professores e cidadãos comuns. No fundo, a mensagem que perdura é simples, mas poderosa. A deficiência não diminui o valor de uma pessoa. A injustiça pode ser enfrentada com sabedoria. E, acima de tudo, cada um tem a capacidade de transformar sua dor em força, sua humilhação em propósito e sua coragem em exemplo. Se esta história te tocou e você acredita que todos merecem ser tratados com respeito, deixe um like para que mais pessoas possam ver. E se você quer continuar acompanhando relatos de coragem, justiça e transformação, inscreva-se no canal.
Assim, você não perde nenhuma história que prova que, mesmo em um mundo cheio de desafios, ainda existe espaço para bondade, inclusão e coragem.